Jamil é professor emérito da Federal de Minas Gerais, professor titular da PUC de Minas, foi presidente da CAPES, cuida de toda a pós-graduação brasileira, foi presidente da Câmara de Educação, do Conselho Nacional durante 8 anos, e o texto dele, que vem hoje circulando em todo o Brasil, Fernando Almeida, que eu tomei conhecimento, é você exatamente. E eu fiquei sabendo, na verdade, que o Jamil é padrinho de casamento de Fernando. Então, eu, na verdade, quando eu comecei ali ouvindo, assim, eu acho que, na verdade, é Jamil que vai apresentar o apresentador, porque as coisas que ele sabe do Fernando, eu acho que vai ser mais divertido. Mas, então, eu queria pedir aqui ao Fernando que fizesse, a pessoa já... O Carlos Alberto, ele é formado em filosofia, formado em sociologia, tem uma formação teológica também muito marcante na vida dele, do ponto de vista de estudo com verbitas, com os padres verbitas, onde a gente se conheceu pela faculdade que era comum. Depois disso, ele joga futebol bastante bem, é um craque, toca órgão também, uma pessoa... toca tão bem que ele gravou a própria música para o casamento dele, ou seja, o casamento dele ele tocou. Uma cena de entropia entre o artista e o nubente. E a coisa mais importante que eu acho que o Carlos Alberto tem é ter participado de todos os grandes movimentos de educação nos últimos 30 anos. Ele estava com o dedo lá, com a mão lá, com a produção, e não havia educador no Brasil que fosse capaz de dizer alguma coisa com segurança se não tivesse lido os textos dele e lido a posição dele de honestidade ideológica e epistemológica. Muito obrigado, Noé. Eu quero agradecer muitíssimo ao Grupo pela Educação por esse convite gentil, generoso, essa rasgação de seda. Ela não se supõe, entende? Esse trabalho que algumas vezes eu fiz sempre dentro de órgãos colegiados, sempre dentro de grupos, equipes, trabalhando junto. Se houver mérito nisso, é preciso que isso seja socializado e coletivizado. Eu fui chamado pelo Mozart, olhos bons que ele tem, para explicar um pouco o que é isto que se chama o Plano Nacional de Educação. Um Plano Nacional de Educação, claro, a primeira coisa que ele tem em vista é negativo no sentido de evitar a dispersão de esforços. Esta sempre foi a linha mestra, sempre que no Brasil se falou em Plano Nacional de Educação. Evitar a dispersão. Porque a dispersão é de tal modo capilarizada, cada um joga para um lado, não há efeito, acaba não trazendo resultados. E a segunda, evidentemente, é a conjugação de esforços. Não basta evitar a dispersão, é preciso que haja uma conjugação, é preciso que haja um entroncamento de ações em prol desse objetivo. A primeira vez que se falou no Plano Nacional de Educação foi em 1823, durante a Constituinte Imperial. Eu vou ler algumas coisas, porque eu, como pesquisador, eu não me vejo, senão trazendo alguns depoimentos históricos que são muito interessantes. Um deputado da Bahia, chamado Costa Barros, ele diz assim: a Assembleia tem mostrado muito louvável zelo para que apareça o quanto antes um sistema de educação. Único meio que se pode esperar o bem tão necessário da instrução. Ele termina assim: portanto, senhor presidente, por tudo que há de mais sagrado, que se tomem medidas a esse respeito e que sejam medidas gerais. Não sou só deputado, esse é do Ceará, o Costa Barros, da Bahia é o França. Sou deputado do Brasil inteiro e por isso requeiro que, quando antes essa Assembleia Constituinte, dê providências que estiverem ao seu alcance, fazendo-as extensivas a todas as províncias do Império. Então, essa é uma primeira manifestação, talvez a primeiríssima que nós tivemos. Outros
parlamentares também se manifestaram. Um deles, não é? Ele diz assim: eu ofereço a seguinte emenda, né, ao artigo 2º do parecer da comissão, que se oficia ao governo para que com toda eficácia promova a educação pública segundo as leis existentes, fazendo prover as cadeiras vagas e criando as que faltarem em todas as vilas e lugares, e informando a Assembleia dos motivos que obstarem ao progresso da mesma educação. Às vezes o Brasil tinha acabado de se tornar independente. E, imediatamente, a Assembleia Constituinte de 1823, que foi encerrada de uma forma abrupta pelo imperador, mas de toda forma ela tinha um projeto, e esse projeto era um plano nacional ao qual deveria estar vinculado um manual. E esse manual era exatamente para que todos os cidadãos brasileiros que entrassem na escola tivessem uma referência nacional de alfabetização, além de outras disciplinas que eram necessárias para a época, entre as quais o estudo aprofundado da Constituição. Durante o Império, de qualquer forma, nós tivemos uma dispersão que, se ela tivesse sido bem conduzida, teria sido outra coisa, mas ela acabou sendo um problema enorme. Em 1834, houve, então, a divisão das redes. Aos poderes gerais ficou adstrito o ensino superior e o ensino secundário para a formação das elites, e as províncias que ficaram com os impostos mais magros, foi atribuída a instrução pública, que nós chamaríamos hoje de ensino fundamental e que outrora se chamava primeiras letras ou instrução primária. E assim criou-se uma duplicidade de redes no Brasil, uma rede, né? E esta é uma forma, vamos dizer, bastante iníqua de dispersão, porque ela visou atender apenas as camadas das elites e das oligarquias, e cá embaixo realmente não havia, como num país como esse, né, haver uma conjugação de esforços. Em 1890, né, na abertura da Constituinte Republicana, nós estamos fazendo 120 anos da proclamação da República, Deodoro vai à Constituinte e lê, né, um texto de abertura, no qual ele pede que a instrução seja a nova forma de ligação do Brasil. O Brasil precisava ter uma nova religião, né? A origem dessa palavra, né? Religar, ligar de novo. Por quê? Ele estava, de um lado, preocupadíssimo com o decreto que havia saído da laicidade. Ele achava que ia dar um reboliço danado com a Igreja Católica, sobretudo, acabou padroado, toda aquela história. E, do outro lado, ele diz: quem é que vai costurar de novo esse país de ponta a ponta? É preciso que alguém ocupe o lugar que a religião ocupava, né? E ele pensa na instrução pública. Tá? A Constituinte não avançou quase nada nessa matéria. Pelo contrário, a gratuidade que estava prevista na Constituição do Império não aparece na Constituição Republicana. E isso fica ligado agora aos Estados. Os Estados é que poderão dizer se a instrução primária é gratuita ou não. No Império, estava na Constituição, era obrigatório, tá? Apesar dos escravos não poderem participar das escolas públicas, podiam participar das escolas domésticas, das escolas privadas.